Existe um atestado de óbito arquivado no Hospital Getúlio Vargas, em Manaus, que nenhum médico consegue explicar. O documento está preenchido corretamente, tem data, tem hora, tem causa da morte, tem assinatura do médico responsável. O problema é que o nome no atestado é Paulo Roberto da Silva e a assinatura embaixo, autenticando o óbito, também é de Paulo Roberto da Silva, o mesmo homem. O médico assinou seu próprio atestado de morte 3 dias antes de morrer, em setembro de 2019. O Dr. Paulo Roberto, cardiologista de 42 anos. Estava fazendo seu plantão noturno normalmente quando se deparou com um prontuário que mudaria tudo. O paciente que ele estava prestes a atender tinha o mesmo nome que ele, a mesma data de nascimento, o mesmo RG e, segundo o sistema, já estava morto. Atestado assinado pelo próprio Dr. Paulo 3 dias no futuro. Esta história só está sendo contada porque a enfermeira que estava presente naquela noite guardou uma cópia do documento. E porque o Dr. Paulo, nos 3 dias que lhe restaram, gravou um áudio explicando o que estava acontecendo, para que alguém entendesse, depois que ele se fosse. Essa história chegou até mim através de enfermeira Cláudia, que trabalhou ao lado do Dr. Paulo Roberto no Hospital Getúlio Vargas por 8 anos. Ela é uma profissional respeitada, com 25 anos de carreira em emergência e cardiologia. Não é o tipo de pessoa que inventa histórias ou acredita em coincidências sobrenaturais. Mas o que aconteceu em setembro de 2019 abalou suas convicções sobre tudo. Quando nos encontramos, ela trouxe uma pasta com documentos, fotocópias do prontuário do atestado de óbito e um pendrive com o áudio que o Dr. Paulo gravou nos seus últimos dias. Ela me fez prometer que contaria a história exatamente como aconteceu, sem omitir detalhes, sem tentar racionalizar. Porque, segundo ela, algumas coisas na medicina não têm explicação racional. E essa é uma delas. O Dr. Paulo Roberto da Silva era cardiologista especializado em emergências cardíacas. 42 anos, casado, 2 filhos, saudável, atleta, corria maratonas. Não. Fumava, não bebia. Não tinha histórico familiar de doenças cardíacas. Era, ironicamente, o tipo de pessoa que menos se esperaria encontrar na lista de óbitos de um hospital. Até que numa noite de setembro, ele se viu exatamente ali. Era uma terça-feira, dia 10 de setembro de 2019. O Dr. Paulo estava de plantão na emergência cardiológica do Hospital Getúlio Vargas. Plantão tranquilo, poucos casos graves, nada fora do comum. Por volta das 23 horas, chegou uma chamada da recepção. Paciente masculino, 42 anos, dor torácica, possível infarto, protocolo padrão. A enfermeira Cláudia preparou a sala de atendimento enquanto o Dr. Paulo revisava o prontuário eletrônico que a recepção tinha aberto. E foi aí que ele parou. O nome do paciente era Paulo Roberto da Silva, mesmo nome que o dele, coincidência comum no Brasil. Mas então ele viu a data de nascimento. 15 de março de 1977, a mesma que a dele. Ele riu, achou incrível a coincidência. Chamou a enfermeira Cláudia para mostrar. Olha só, meu xará tem a mesma idade que eu, mas quando ela se aproximou da tela, sua expressão mudou. Ela apontou para um campo que ele não tinha notado. Status, óbito. O sistema mostrava que o paciente Paulo Roberto da Silva já estava morto. Data do óbito, 13 de setembro de 2019. 3 dias no futuro, o Dr. Paulo franziu a testa. Erro do sistema, obviamente. Alguém tinha digitado a data errada. Acontece. Ele ia corrigir depois. Mas então a recepção ligou novamente, confusa. Dr. Paulo, tem um problema. O paciente que estava vindo. Ele não chegou, a ambulância retornou. O paciente faleceu no trajeto. O Dr. Paulo sentiu um arrepio inexplicável. Perguntou qual era o nome do paciente.
A recepcionista confirmou Paulo Roberto da Silva. Ele pediu para verificar o RG, e quando ela leu o número em voz alta, o sangue dele gelou. Era o número do RG dele, exatamente. Ele pediu calma. Tinha que haver uma explicação, erro de digitação. Documentos trocados, homonímia extrema. Ele foi até a recepção pessoalmente para verificar a ficha física que a ambulância tinha trazido. E ali estava. Nome: Paulo Roberto da Silva. Data de nascimento: 15 de março de 1977. RG, o mesmo número que o dele e endereço. O endereço da mãe dele em Manaus, onde ele tinha crescido, mas não morava mais. A enfermeira Cláudia, que tinha acompanhado ele até a recepção, sussurrou: Paulo, isso não é possível. Ele concordou. Não era possível, mas estava acontecendo. Ele pediu para ver o corpo. Precisava confirmar que não era algum tipo de erro cósmico impossível. Foram até o necrotério do hospital. O corpo que a ambulância tinha trazido estava numa maca, coberto por um lençol. O doutor Paulo hesitou. Parte dele não queria olhar, mas ele era médico. Era racional, precisava entender. Ele puxou o lençol e olhou para o próprio rosto morto, pálido, sem vida, os mesmos traços. O mesmo! Pequeno sinal de nascença acima da sobrancelha esquerda. A mesma cicatriz no queixo de quando caiu de bicicleta aos 10 anos. Era ele exatamente como ele se via no espelho, só que morto. A enfermeira Cláudia segurou o braço dele. Paulo, respira. Você está entrando em choque. Ele estava olhando para seu próprio cadáver e não conseguia processar. Ele tocou o próprio pulso. Estava batendo, acelerado, mas batendo. Ele estava vivo. Então quem era aquilo na maca? Ele verificou novamente. RG do corpo, mesmo número. Verificou impressões digitais usando o scanner do necrotério. Batiam com as dele no sistema. Verificou o tipo sanguíneo, o mesmo. Era, segundo todos os registros oficiais e evidências físicas, ele mesmo morto, mas ele estava ali, vivo, olhando para si próprio morto. A equipe do necrotério foi chamada. Eles ficaram tão confusos quanto. Verificaram todos os protocolos, chamaram a polícia. Acharam que era fraude de identidade. Alguém usando documentos falsos. Mas as impressões digitais não mentem. E elas batiam perfeitamente. O doutor Paulo pediu para ver o atestado de óbito. Quem tinha assinado? E quando trouxeram o documento, ele quase desmaiou. A assinatura era dele, ele reconheceu imediatamente. A forma como fazia o P maiúsculo, o traço específico no Silva. Era sua caligrafia. Sua assinatura, autêntica, datada de 13 de setembro de 2019, 3 dias no futuro. Ele tinha, de alguma forma impossível, assinado seu próprio atestado de óbito de um futuro que ainda não tinha acontecido. A polícia foi chamada. Investigaram o caso como possível fraude de identidade ou erro médico grave. Mas quanto mais investigavam, mais confuso ficava. As impressões digitais batiam. O DNA do corpo testado em caráter emergencial batia com o DNA do Dr. Paulo colhido dele vivo. A assinatura no atestado foi verificada por grafotécnicos. Era autêntica, não falsificada, não forjada. Era dele. A data no atestado era 13 de setembro. Eles estavam no dia dezembro 3 dias antes. A teoria oficial inicial era que alguém tinha falsificado documentos de forma extraordinariamente sofisticada, mas isso não explicava as digitais. Não explicava o DNA, não explicava a aparência física idêntica do corpo. O Dr. Paulo foi liberado para ir para casa por volta das 5 da manhã do dia 11. Ele não conseguiu dormir. Ficou sentado na sala, olhando para as próprias mãos, tentando entender se aquilo era real. Será que estava tendo um colapso mental? Alucinação coletiva?
Algum tumor cerebral afetando sua percepção da realidade? Ele marcou exames, ressonância, tomografia, tudo. Queria descartar qualquer possibilidade médica de que estivesse enlouquecendo. Mas os exames voltaram normais, completamente normais. Cérebro saudável, nenhuma anomalia. Ele estava mentalmente são, mas tinha visto seu próprio corpo morto, com atestado de óbito datado de 3 dias no futuro, assinado por ele mesmo. A enfermeira Cláudia ligou para ele no dia 11. À tarde, perguntou como estava. Ele disse a verdade, apavorado. Ela contou que tinha feito cópias de todos os documentos antes que desaparecessem no processo burocrático do hospital. Disse que sabia que ninguém ia acreditar, mas que precisava ter prova por precaução. E então ela fez uma pergunta que ele não tinha considerado. Paulo, e se o atestado estiver certo? E se você realmente for morrer no dia 13? Ele riu, nervosamente, disse que isso era impossível. Atestados não preveem o futuro, são documentos portam, escritos depois da morte, não antes. Mas ela insistiu, e se for um aviso? E se você puder evitar? Se souber que vai acontecer, pode mudar o resultado. Ele não sabia o que pensar. Passou o dia 12 em casa. Ligou para o hospital dizendo que não estava bem. Precisava de tempo, ficou com a família. Abraçou os filhos por mais tempo que o normal. Disse à esposa que amava, ela achou estranho. Perguntou o que estava acontecendo. Ele não contou, como contaria. Amor, eu vi meu próprio cadáver ontem e tenho um atestado de óbito datado de amanhã. Ela acharia que estava louco. Então ele apenas disse que estava refletindo sobre a vida, sobre prioridades. Ela aceitou. Na noite do dia 12, ele não conseguiu dormir. Ficou acordado olhando para o teto, pensando se o atestado estava certo. Ele morreria em menos de 24 horas. Mas como? De quê? O atestado dizia parada cardiorrespiratória, causa natural, mas ele era saudável. Não tinha nenhum fator de risco, a menos que o ato de saber mudasse algo, a menos que o estresse, o medo, a ansiedade dos últimos dias provocassem exatamente o que o atestado predizia. Uma parada cardíaca induzida por estresse extremo. Ele estava criando sua própria morte ao tentar evitá-la. Às 3 da manhã do dia 13, ele decidiu fazer algo que parecia insano. Ele gravou um áudio, um testemunho, explicando tudo o que tinha acontecido. Desde o prontuário impossível até o corpo idêntico. Desde a assinatura no futuro até o medo que sentia agora. Ele enviou o áudio para a enfermeira Cláudia com uma mensagem: se algo acontecer comigo hoje, por favor, conte essa história. Para que alguém saiba. Para que alguém entenda que isso foi real. Ela respondeu imediatamente às 3h15 da manhã. Paulo, onde você está? Está bem? Ele disse que estava em casa, com a família, seguro, e que ia passar o dia ali. Não ia dirigir, não ia sair. Ia ficar exatamente onde nada de ruim pudesse acontecer. Ela disse: tome cuidado. Por favor. O dia 13 de setembro de 2019 amanheceu normal, sol, calor típico de Manaus. O Dr. Paulo acordou às 7 da manhã. Ainda vivo, checou o pulso regular, respiração normal, nenhum sintoma. Nenhuma dor. Talvez tudo tivesse sido um erro bizarro afinal. Talvez o atestado estivesse errado. Ele tomou café com a família, brincou com os filhos, tentou agir normal. Mas a esposa notou: você está estranho desde anteontem. O que está acontecendo? Ele quase contou, mas como explicar sem soar completamente insano? Então disse apenas: estou passando por algo difícil no trabalho. Vou ficar bem. Ela aceitou, mas não pareceu convencida. O dia passou devagar. Ele ficou em casa, leu, assistiu TV, checou o pulso a cada hora. Normal, sempre normal. 12:00,
1 da tarde, 2, 3, 4. Cada hora que passava era uma hora a menos para o atestado se cumprir. E ele começou a relaxar. Talvez realmente fosse apenas um erro administrativo ou bizarro. Talvez o universo não funcionasse assim. Atestados não prevêem futuro. 5 da tarde, 6, 7. A enfermeira Cláudia ligou. Como você está? Vivo. Ele respondeu, com um sorriso na voz. Acho que o atestado estava errado afinal. Ela riu, aliviada. Graças a Deus. Eu estava tão preocupada. Eles conversaram por alguns minutos. Ela disse que ia jogar fora as cópias dos documentos, que não fazia sentido guardar, que tinha sido apenas um erro absurdo do sistema. Ele concordou e desligou-se sentindo, pela primeira vez em 3 dias, em paz. Às 8 da noite, ele jantou com a família, arroz, peixe, conversa normal, risadas, tudo perfeitamente normal. Às 9, colocou os filhos para dormir. Leu uma história para o mais novo. Beijou a testa de ambos. Disse que os amava. Às 10, foi para o quarto com a esposa. Ela já estava dormindo. Ele deitou ao lado dela, ainda vestido, apenas descansando. Sentindo-se grato por estar vivo, por ter passado o dia. Por atestado estar errado. E então, às 23h42 do dia 13 de setembro de 2019, ele sentiu uma dor no peito aguda, como uma punhalada. Ele sentou na cama. Assustado, a dor aumentou. Irradiando para o braço esquerdo, para o pescoço, ele conhecia os sintomas. Era médico, era cardiologista. Estava tendo um infarto. Ele tentou chamar a esposa, mas a dor era intensa demais, tirava o fôlego. Ele conseguiu pegar o celular. Discar para a enfermeira. Cláudia. Ela atendeu no segundo toque, Paulo. Ele mal conseguiu falar. Sussurrou Cláudia, o atestado. Estava certo, ela entrou em pânico. Onde você está? Eu chamo uma ambulância. Casa, ele conseguiu dizer. E então o telefone caiu de sua mão. A última coisa que o Dr. Paulo Roberto da Silva lembrou foi de pensar, com uma clareza estranha em meio à dor, como isso é possível, e então tudo ficou escuro. A ambulância chegou 12 minutos depois. A enfermeira Cláudia tinha ligado. Imediatamente após a chamada interrompida. Tinha dado o endereço, tinha gritado que era emergência cardíaca. Mas quando os paramédicos chegaram, já era tarde. O Dr. Paulo Roberto da Silva estava em parada cardiorrespiratória. Eles tentaram reanimação, 15 minutos de esforço, mas não houve resposta. Hora do óbito, 0h04 do dia 14 de setembro. 4 minutos após a meia-noite, tecnicamente, já era dia 14. O atestado dizia dia 13. Então o atestado estava errado por 4 minutos. A enfermeira Cláudia chegou ao hospital antes da ambulância. Ela tinha saído de casa imediatamente após a ligação dele. Quando viu o corpo sendo retirado da ambulância, ela desabou, chorou, gritou. Não era possível. Ele tinha passado o dia inteiro bem. Tinha falado com ela às 8 da noite. Estava vivo, feliz, aliviado e agora estava morto. O médico plantonista que atestou o óbito foi o Dr. Fernando, colega do Dr. Paulo. Ele estava em choque. Paulo era saudável, atleta, sim, histórico. Como tinha tido um infarto fulminante aos 42 anos. Quando ele foi preencher o atestado de óbito, a enfermeira Cláudia observou. E então ela lembrou. Ela tinha as cópias, tinha guardado afinal por precaução. Ela pegou a pasta que tinha trazido consigo e mostrou ao Dr. Fernando. Olha isso, olha a data, olha a assinatura. Ele olhou. Não entendeu no início. Então ela explicou tudo desde o dia dezembro. Desde o prontuário impossível. Desde o corpo idêntico. Desde o atestado. Assinado 3 dias no futuro. O Dr. Fernando achou que ela estava em choque, em negação.
processando a morte do colega de forma delirante. Mas ela insistiu, mostrou os documentos, as datas, a assinatura. E então ele começou a ver a impossibilidade. O paradoxo. Ele comparou a assinatura no atestado antigo com sua própria caligrafia conhecida do Dr. Paulo, eram idênticas. Ele verificou as datas nos sistemas do hospital. O prontuário tinha sido aberto mesmo no dia dezembro, com status de óbito, datado de dia 13, 3 dias antes da morte real. Mas a morte aconteceu dia 14, não dia 13. Então o atestado estava errado por um dia. A enfermeira Cláudia percebeu algo. Ela verificou o horário exato no atestado antigo. Dizia: data do óbito, 13 de setembro de 2019 às 23h58, 2 minutos antes da meia-noite. Ela comparou com o horário real da morte, 04 do dia 14. 6 minutos de diferença. E então ela entendeu. O atestado estava quase certo, errado por apenas 6 minutos. Como se quem tivesse escrito e estivesse prevendo com precisão quase perfeita, mas não absoluta. Como se o futuro fosse maleável, variável, mas inevitável. O Dr. Paulo tinha tentado mudar. Tinha ficado em casa, tinha evitado riscos. Mas o destino tinha encontrado uma forma infarto. Em casa, seguro, cercado de família. Mas morto mesmo assim. Nos dias seguintes, uma investigação interna foi aberta no hospital. Como um prontuário tinha sido aberto com dados de um paciente que ainda não tinha morrido? Comum! Atestado tinha sido assinado antes da morte acontecer. A conclusão oficial foi erro do sistema combinado com coincidência extrema. Alguém tinha digitado dados errados. Alguém tinha criado um prontuário fantasma por acidente. E por coincidência impossível, uma pessoa com nome e dados idênticos morreu dias depois. Caso encerrado, mas a enfermeira Cláudia sabe a verdade. Ela tem as cópias. Ela tem o áudio que o Dr. Paulo gravou na madrugada do dia 13. Ela ouviu a voz dele descrevendo medo, a confusão, a certeza crescente de que ia morrer. E ela sabe que não foi coincidência, foi algo mais. Algo que a medicina não consegue explicar. Ela me mostrou uma última coisa. Uma anotação que o Dr. Paulo tinha feito no caderno dele, encontrada após a morte, datada da noite do dia 12. Dizia: se o futuro já está escrito, tenho livre-arbítrio? Ou estou apenas seguindo um roteiro que já foi criado? Se eu sei que vou morrer amanhã e tento evitar, mas morro mesmo assim, foi escolha ou destino? E se foi destino, por que me mostraram antes? Para me torturar? Ou para me dar chance de me despedir? Ele tinha se despedido. Tinha abraçado os filhos. Tinha dito à esposa que amava. Tinha passado o último dia com a família. Talvez, pensou a enfermeira Cláudia, talvez esse fosse o propósito. Não evitar a morte, mas estar preparado para ela. O Dr. Paulo Roberto da Silva foi enterrado no dia 15 de setembro de 2019. Centenas de pessoas compareceram, colegas, pacientes, amigos, família, todos em choque. Um homem saudável, 42 anos, morto de infarto sem aviso, sem histórico, sem explicação médica satisfatória. A autópsia revelou ruptura arterial coronariana espontânea. Condição rara, imprevisível, fatal, acontece em pessoas saudáveis sem razão aparente. Estatisticamente improvável, mas real. O atestado de óbito oficial foi assinado pelo Dr. Fernando. Data: 14 de setembro de 2019 horas 04, causa: parada cardiorrespiratória decorrente de infarto agudo do miocárdio, tudo correto. Tudo oficial, tudo normal, exceto que em algum arquivo do hospital existe outro atestado, com a mesma pessoa, a mesma causa. Assinado pela própria vítima 3 dias antes. A enfermeira Cláudia guardou as cópias. Ela não sabe o que fazer com elas. Não sabe a quem mostrar que acreditaria. Então ela me procurou.
pediu para contar essa história, para que alguém saiba, para que o Dr. Paulo não tenha morrido sem que a verdade fosse contada. Ela ainda trabalha no Hospital Getúlio Vargas, ainda faz plantões noturnos. Mas desde aquela noite, ela sempre verifica 2 vezes os prontuários, sempre olha as datas com cuidado, sempre presta atenção quando algo parece impossível, porque ela aprendeu que às vezes o impossível acontece. E quando acontece, muda tudo que você achava que sabia sobre a realidade. O áudio que o Dr. Paulo gravou na madrugada do dia 13 ainda existe. A enfermeira Cláudia me deixou ouvir. É difícil escutar. A voz dele treme há medo, mas também a aceitação. Ele diz: no final, se você está ouvindo isso, significa que o atestado estava certo. Significa que eu morri. E significa que, de alguma forma, o futuro pode ser visto antes de acontecer. Não sei como, não sei porquê. Mas sei que me foi dado um presente. 3 dias. 3 dias para entender que meu tempo estava acabando. 3 dias para me despedir. 3 dias que eu não teria tido se não tivesse visto aquele prontuário. Então talvez não tenha sido uma maldição, talvez tenha sido uma benção. A enfermeira Cláudia diz que pensa nisso sempre. Se você soubesse quando vai morrer, o que faria diferente? Viveria cada dia com mais intensidade? Ou passaria o tempo em terror, esperando o inevitável? O Dr. Paulo escolheu usar seus últimos 3 dias com sua família, com amor, com gratidão. E talvez, no final, seja isso que importa. Não quanto tempo você tem, mas o que você faz com o tempo que tem. Se você trabalha em hospital, você sabe que algumas coisas desafiam explicação médica. Prontuários que aparecem antes dos pacientes darem entrada. Equipamentos que funcionam mal apenas em certos quartos. Coincidências que acontecem com frequência demais para serem apenas sorte. E às vezes, você jura que viu algo que não deveria ser possível. Então eu preciso que você faça algo. Se você é médico, enfermeiro, profissional de saúde e já viveu algo assim, algo que a medicina não consegue explicar, conta nos comentários. Porque essas histórias precisam ser compartilhadas, precisam ser lembradas. Se inscreva no Plantão da Madrugada e ative o sininho para não perder os relatos que só quem trabalha em hospital conhece. Dá um like se essa história te fez pensar sobre destino e livre-arbítrio. E me conta, se você pudesse ver a data da sua morte, você gostaria de saber? Ou preferiria viver sem saber? Comenta aqui embaixo. Te vejo no próximo plantão.